Senso comum. Capítulo 1. Reflexão. O aquário. O que é isso? Como assim, TT? Estamos Ele deu TT sem querer? TT? a altas horas Por da quê? noite, sentados numa poltrona Eu tô confortável com medo. em nossa sala. A rua já não apresenta barulho e ruídos. Diante de nós, na penumbra da sala, um aquário iluminado com peixes vermelhos em seu interior. No começo. Nossas meditações nos levam a uma relação com nossa vida cotidiana. Ela não. Nos encontramos igualmente ao peixe mergulhado no aquário de pensamentos, de tradições, de valores e de informações. Falar. É onde vivemos, Morreu. e dessa água que retiramos nossos alimentos e o ar que respiramos. Assim como o peixe, Não sei como. será que conseguimos visualizar esse Quê? líquido onde estamos imersos? Você já Introdução. entrou no escorrega? Além do senso comum, além do senso comum, além do senso comum, este capítulo irá nos apresentar outros conceitos, como alienação, ideologia, bom senso e senso crítico. Tem por objetivo também nos localizar diante de conhecimentos atuais, de nossa cultura, dos nossos costumes e, sobretudo, diante desse mundo poluído de informações, procuramos desvendar onde estamos mergulhados, analisando as águas que envolvem nossos pensamentos, nossos valores, nossos juízos e procedimentos do dia a dia. Os termos citados podem até ter sido ouvidos pela maioria dos homens nos seus conceitos, seu verdadeiro significado. Poucos foram os que se debruçaram, leram e refletiram sobre eles. O conceito nos aclara a existência de algo que frequentemente é-nos confuso ou até mesmo desconhecido. As questões existenciais e de valores em nossa cultura são encarados como inúteis e, consequentemente, descartadas, gerando total esquecimento da problemática humana. A título de exemplo, podemos citar um tema bem atual: o aquecimento global. Com base nesse contexto, vamos dar um grito de resistência contra a banalização do homem e a depreciação do conhecimento. Senso comum. Todo ponto de vista nada mais é que a vista de um único ponto. E eis que muitos homens se orgulham ao pronunciar o seu ponto de vista, onde muitas das vezes se mostram como sendo a única visão existente de determinada temática. Ao falarmos da Lua, via de regra, nos esquecemos que ela possui uma face que não nos é visível, uma face oculta, e a nossa opinião quase sempre é sobre aquela que vemos, considerando a, o invisível como não existente ou mesmo não pensada. Existem diferentes maneiras de interpretar ou, ou de se posicionar frente ao mundo. Em outras palavras, uma mesma situação pode ser vista
de diferentes ângulos. Antes de conceituar o senso comum, vamos entender cada termo. O dicionário nos diz que senso é a faculdade de julgar, de sentir, de apreciar. Está aliado a juízo, entendimento, percepção e sentimento. Logo, o senso implica tanto a ótica com a qual olhamos as coisas, como quanto a maneira de como nos posicionamos diante delas. Comum seria normal, ordinário, coletivo. O senso comum é, portanto, o juízo feito pelo indivíduo com características de superficialidade, de sem reflexão e de inocência. Ele é o posicionamento formado pela união de informações pacificamente incorporadas. Suas características são a imprecisão, conceitos vagos e sem rigor, a incoerência, associação no mesmo raciocínio de conceitos contraditórios, e a fragmentação, conceitos soltos que não abrangem de modo sistemático o objeto estudado. Fazem parte do senso comum as opiniões impensadas, emitidas por amigos, parentes, vizinhos, jornais, televisão e religião. Sua marca maior é a ausência de reflexão e a aceitação pacífica e inocente. O senso comum se assenta na crença, no dogma e na tradição. Ele pode até não ser falso e conter informações verdadeiras, mas está sempre envolto em inverdades. As implicações naturais do senso comum são a alienação, a manipulação. Não tendo consciência crítica, é facilmente manipulável, e a massificação, criação de sensos globalizantes. Alienação. O conceito de alienação está envolvido com a perda de posse de um bem, de uma faculdade ou até mesmo da autonomia, perder o poder de escolha, perder a compreensão do mundo. Sua vontade mingua, tornando a pessoa passiva. A alienação pode se dar no trabalho onde o indivíduo não produz para si e recebe em troca um salário. A alienação pode ser no consumo, quando compra sem necessidade. A alienação pode ser no lazer. As indústrias de lazer vendem hoje algo que o indivíduo compra iludido pela propaganda. A ciência, através da tecnologia, aliada ao capitalismo, passa a definir os paradigmas culturais, éticos e estéticos, vinculando unicamente as informações que favorecem a lógica da individualidade, do acúmulo de riqueza e da satisfação dos prazeres imediatos, transformando o homem em um consumidor de produtos e serviços expostos nas prateleiras das mercadorias descartáveis, facultando e até incentivando a alienação. A alienação consiste na prática não questionadora, que torna o indivíduo passivo em qualquer esfera econômica, intelectual, artística ou política. O indivíduo alienado, por não refletir, por não questionar, não sabe exercer seus direitos e suas obrigações diante da sociedade. É um cidadão inconsciente.
O alienado é fortemente influenciado pela propaganda e pela moda, ou seja, se torna um indivíduo manobrável. E a ideologia? O senso comum é permeado pela ideologia. A ideologia pode tanto significar um simples conjunto de ideias de uma pessoa, como de um grupo de pessoas ou até mesmo de um povo. Ela se torna mais prejudicial quando os objetivos, em vez de beneficiarem a coletividade ou a sociedade, se tornam benefícios de poucos. Esses podem e são, na maioria das vezes, as chamadas classes dominantes ou elites. O senso comum, vivenciado principalmente pela classe dominada, acaba comungando das ideias formuladas pela classe dominante sem perceber isso. A sociedade que valoriza o capital acaba valorizando o ter em detrimento do ser. Assim, carros, roupas, calçados, alimentos são exemplos da criação ideológica de paradigmas que ditam o que a população deve comprar. Um forte aliado ao processo ideológico são os meios de comunicação no Brasil. Em particular, a televisão é o grande veiculador das ideias da classe dominante. Bom senso. O senso comum precisa ser transformado em bom senso. Este entendido como a elaboração coerente do saber e como a explicação das intenções conscientes dos indivíduos livres. Depois tem que cuidar lá para ver se não fica muito tempo. Tá coberto ele? Tudo coberto? Acho que depois que levanta a pressão lá, a fervura é acho que 20 minutinhos só, hein? Ou 15, tem que cuidar, tá bom? Quando for coisa no fogo baixo ou alto. Vê lá, Gi. Tem que administrar, tá? Tem que administrar, não pode deixar sozinho, não. E a hora que levantar a fervura, marca o tempo. Qualquer pessoa, não sendo vítima de doutrinação, aqui, ó. O bom senso é o núcleo sadio do senso comum, segundo o filósofo Gramsci. Ó, começa aqui, ó. O senso comum precisa ser transformado em bom senso. Este entendido como a elaboração coerente do saber e como a explicação e como a explicitação das intenções conscientes dos indivíduos livres. O bom senso é o núcleo sadio do senso comum, segundo o filósofo Gramsci. Qualquer pessoa, não sendo vítima de doutrinação e dominação, e se for estimulada na capacidade de compreender e criticar, torna-se capaz de juízos sábios. Geralmente, os obstáculos à passagem do senso comum ao bom senso resultam da exclusão do indivíduo das decisões importantes da comunidade onde vive. Por vezes, empregados de empresas, especialistas em qualquer área, empresários e até cientistas podem estar restritos a formas fragmentárias do senso comum, quando se acham presos a preconceitos, a concepções
rígidas, quando sucumbem à ação massificante dos meios de comunicação de massa. Outras vezes, renunciamos ao exercício do bom senso quando nos submetemos ao poder dos tecnocratas, seduzidos pelo saber do especialista. Qualquer homem, se não foi ferido em sua liberdade e dignidade, e se teve ocasião de desenvolver a habilidade crítica, como algum senso metódico de disciplina e de reflexão, acaba adquirindo o bom senso e se aproximando da filosofia. Não é automática a passagem do senso comum ao bom senso, pois a ideologia é forte obstáculo a essa migração. Lembremos que Kardec, na ocasião do seu enterro, foi designado por Camille Flammarion como sendo o bom senso encarnado. Senso crítico. O senso crítico, ao contrário do senso comum, possui como principais características a reflexão, a análise e a crítica sadia. Enfim, ele pauta-se pelo uso consciente da razão para administrar as ideias. Enquanto dogmas, opiniões, crenças são ideias rígidas que no senso comum são aceitas pacificamente, no senso crítico são minuciosamente investigadas e analisadas, o que proporciona um juízo coerente, autônomo e flexível sobre elas. Devemos, entretanto, não confundir senso crítico com opiniões e juízos levianos a respeito dos procedimentos e ideias de outrem. No senso crítico, os saberes filosóficos, científicos, religiosos, sociológicos e outros são extremamente valorizados, já que se tem uma ideia verídica sobre o que eles ensinam e proporcionam, ou seja, o juízo crítico requer conhecimento. Mesmo formulando juízos críticos, devemos ter em mente sempre a moderação e a ponderação, ao expormos nossas ideias, as quais podemos considerá-las verdadeiras, lógicas e coerentes, precisamos sempre fazê-las de forma fraterna. Conclusão. Acreditamos que após os conceitos vistos, podemos enxergar melhor a água do aquário onde estamos mergulhados. A nossa conscientização sobre tudo que vimos pode facilitar a obtenção de um oxigênio mais puro e mais saudável à nossa vida como seres intelectivos deste orbe. Bibliografia: Abrahnamo Nicola, Dicionário de Filosofia, 4ª edição, São Paulo, editora Martins Fontes, 2004. Cotrim, Gilberto, Fundamentos da Filosofia, editora Saraiva, São Paulo. Aranha, M. Lúcia A. E. Martins, M. Helena P. Filosofando, Introdução à Filosofia, 2ª edição, São Paulo, editora Moderna, de 1999.